A paz do Senhor, amados irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o Diácono Júnior, da Assembleia Boas Novas de Carambeí. Hoje estou na responsabilidade de estar ministrando aqui a lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. Antes de mais nada, de nós estarmos dando início nesta aula, vamos estar inclinando nossas cabeças, vamos estar orando e pedindo que Deus possa nos dar discernimento, entendimento da palavra. Soberano Deus, Deus maravilhoso é o Senhor, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu clamo a Tua presença, a Tua face nesta noite, Pai. Que o Senhor possa vir, Pai, sobre nós, dar discernimento, entendimento da Tua palavra, Senhor meu Deus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Nessa lição de hoje, meus amados irmãos, o tema é o relacionamento entre nora e sogra. O texto áureo diz assim: disse, porém, Rute, não mintes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei, e aonde queres que pousares a noite, ali pousarei. Eu, teu povo, é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar, é mais especificamente o respeito e honra entre nora, sogra, bem como genro e sogro. Nossa leitura bíblica de hoje, Rute 1, 5, 8, 12 ao 14. E sucedeu-se nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém e de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus filhos Malom e Quilom, Eufrates de Belém de Judá. Vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome de outra Rute. Ficaram ali quase 10 anos e morreram também, ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usastes como os falecidos e comigo. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido ainda, quando dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda tivesse filhos. Esperá-lo direi, até que viessem ser grandes, de ter-vos por eles sem tomadas marido. Não filhas minhas, que mais amargo é a mim do que vós mesmas, porquanto não a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz, tornaram a chorar. A órfã beijou a sua sogra, porém Rute apegou a ela. A crise econômica na terra da Judéia e a escassez que provocou fome na casa de pão. O alimento básico das famílias que viviam na região de Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor a cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque. Era lugar que anteriormente sofreu sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão. Mas a cidade do pão estava sem o pão, que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome. Carestia, seca por toda parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar ídolos pagãos. Bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo.
mas a disciplina era para todos. A crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilim. Enquanto estavam na Judéia, a crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução. Para a subsistência da família em outro lugar, em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional. O caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegar a Moabe, experiência não foi fácil. Ali em Moabe a família encontrou morte e luto, e uma viuvez que envolvera a vida dessa família. Quando Elimeleque faleceu, Noemi ficou viúva com seus 2 filhos. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Mas de repente os 2 filhos faleceram, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas, que no contexto à época teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como nora e sogra, genro e sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias. Mas podemos ver aqui na passagem dessa lição que Moabe, Elimeleque conhecia o Senhor. Ele conhecia Deus, mas não buscou para tomar aquela importante decisão. Não apenas no livro de Ruth, mas podemos ver que muitas pessoas conhecem o Senhor, conhecem a Deus, mas eles não buscam a presença de Deus. Eles não buscam a Deus para tomar certas decisões. Muitas vezes o que acontece na vida de um crente ou de uma pessoa que não é crente não é para que você desanime, mas é para você entender que tudo acontece para você ver que sem Deus nós não somos nada. Então, se você conhece o Senhor, aqui entendemos que Elimeleque ele conhecia o Senhor, mas não buscou a orientação de Deus para onde ele deveria ir. Superando as crises de existência, Noemi decide voltar à sua terra. Viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolveu voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida, por isso resolveu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltasse à sua família de origem. Em Moabe, a Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para a sua família. Mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente Noemi pensou que Deus estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados, não imaginava o plano de vida em toda aquela circunstância de decisão de Ruth. Nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero a sua sogra Noemi: o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. Convivência com a sogra levou Ruth a conhecer Deus. Noemi, a despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família. Descobriu que o Deus de sua sogra era Deus verdadeiro
que supra as nossas necessidades. Ruth apegou a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no seu Deus de Israel, porque sua sogra dava exemplo de uma mulher temente a Deus, quando a sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Unidas contra a crise, toda família pode passar por um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, como no caso do Noemi. Às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual, até certo ponto. Isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com nossas casas. A província de Deus pode começar no relacionamento entre membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar a crise de sua casa, da sua sogra, com uma visão esperançosa, paciência, tenacida para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou a sogra. Juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. A chegada, a fé trabalhou numa nova perspectiva. A chegada à terra de pão, a chegada das duas mulheres viúvas, Judeia, mais especificamente Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era mulher amargurada com suas duas experiências passadas em Moabe. Preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é um amargo. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonada. Entretanto, o Senhor estava no comando de sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria, assim como Noemi e Ruth aprenderam a viagem para a Judeia. Havia uma nova esperança em seu coração. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar crise e subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntos vivendo da fé, como a Bíblia diz: junto viverás da sua fé. Recuperando a autoestima, Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Sem Moabe, a situação era precária. Em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou a sua perspicácia para suprir a necessidade. A necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse o seu estado de espírito, a sua autoestima. É muito importante que a família haja pessoa disposta a animar as outras. Então entendemos, meus irmãos, essa passagem, qual é o importante de uma família unida. Independente da situação que esteja enfrentando. Seja uma situação financeira, uma situação conjugal, que há luto, mas a importância da união, a importância do afeto, a importância da boa convivência. Eu tenho a entender e a dizer que Deus ele não vai habitar onde uma família ela anda bagunçada, onde uma família ela não tem união, não tem amor. Então podemos entender que o amor, a união,
Nessa história, nessa passagem bíblica mudou, fez toda a diferença. Onde uma deu apoio à outra e uma conseguiu um fortalecimento à outra, uma ajudando, tanto na fé quanto no afeto. A honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e conhecida aos pobres pela lei mosaica. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra. Noemi, ela teve iniciativa de persistência, não teve medo de correr riscos. Estava determinada, disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, descobrindo a generosidade dessa estrangeira para a sua sogra. Boaz ofereceu seu campo à sua proteção e tornou provedor de Noemi e Ruth. Então entenda, meus irmãos, a diferença quando há amor, um afeto pela outra pessoa, como Deus trabalha, como Deus ele supre as necessidades. Porque se nós pararmos para pensar naquele tempo, uma mulher que viesse a viuvar, não tivesse seu marido a sustentá-la, a condição dessa mulher era pedir esmola para o seu sustento. Naquela época, a mulher que viuvasse, para ela se sustentar, ela teria que pedir esmola. E nesse caso, em questão de sua nora apoiar a sua sogra, ficar ao lado dela, elas conseguiram se alimentar pelo campo e não pelas esmolas. Ruth encontra o remidor da família. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ela era parente de Meleque, e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz era um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros da sua riqueza espiritual. A riqueza de Cristo para a nossa família. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciões do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte, terra que pertencia a Meleque, estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro. Mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que ela terra fosse dele. Convencendo os anciões antigos do dono, fazendo assim mais que isso, Boaz redimirá Ruth, pagando o preço daquela terra, direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth Moabita entrou para a genealogia de Jesus, após casar-se com Boaz. Ela deu à luz a um filho, ao qual recebeu o nome Obed, o pai de Jessé. Entre este o pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como o filho de Davi, formando os elos de linhagem do Messias. Noras e sogras, relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Nós vejamos que um bom relacionamento entre nora e sogra é um bom equilíbrio dentro do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros também,
Tenha um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas dor de luto, período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para toda a palavra. Podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor. Isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. Vejamos que palavra poderosa para a família, essa passagem de Ruth. A união, ela faz toda a diferença. O amor, a boa convivência dentro do lar, ela torna uma família diferente, onde a presença de Deus pode manifestar, onde a presença do Senhor pode transformar, onde o Espírito de Deus paira sobre aquele lar. Então vejamos a importância de sermos unidos entre genro e sogros, nora e sogra, para ter um relacionamento abençoado por Deus, onde as dificuldades, tanto financeira, sentimental, conjugal ou espiritual, elas enfrentadas em união, ela consegue melhorar tudo dentro da sua família, quando há união no casamento, quando há união na família. Então vejamos a diferença. Podemos entender que Deus não vai habitar dentro de uma casa, dentro de um lar, onde a família é totalmente fora do normal, uma família que não pode olhar para a cara do seu... Muitas vezes a nora não pode olhar para a cara da sogra, não pode, e vice-versa. Então vejamos que Deus ele habita onde há união, onde há amor, onde há paz. E há uma transformação de Deus para a tua vida através dessa palavra. Mas comece a corrigir onde você sabe que está errando. Comece a pedir para Deus a direção que você precisa melhorar dentro do seu lar, dentro da sua família. Você que está assistindo essa live, comece a pedir direção para Deus. Você que é conhecedor da palavra, você que conhece a Deus, comece a pedir direção para Deus, para que a sua glória seja derramada, seja manifestada dentro do seu lar. Que essa palavra possa tocar o seu coração, que essa palavra possa ter uma transformação na sua vida espiritual. Que Deus possa te guardar debaixo da sua graça, debaixo da sua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final dessa aula, mas que essa palavra seja uma palavra de transformação no teu coração, na tua família, no teu lar. Que você possa refletir essa passagem, que você possa mudar as tuas atitudes, que você possa consertar aquilo que você está errando dentro do seu lar, para que você possa ter uma união dentro da sua família, onde o Espírito de Deus habita, onde o Espírito Santo habita. Amém, meus amados irmãos, fiquem na paz do Senhor. Vamos estar orando e agradecendo, dando graça pela palavra que o Senhor nos tem dado. Soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te dou graça, Pai, por esta oportunidade, por esta palavra, pelo Senhor estar conosco, Pai, nos ensinando, Pai, bendizendo o teu nome, Senhor, meu Deus. Nesta noite eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a tua presença seja manifestada, Pai, dentro dessa casa, no meu lar. E aonde chegar, Pai, esta live, Senhor, meu Deus, que a tua presença seja manifestada, que haja uma transformação em nome do Senhor Jesus Cristo.